porque não... Tá bom, gente. Bom dia para todo mundo. Vocês estão Bom dia. com a apresentação aí e tudo? Ah, falar nisso, Kleber, você resolveu aquele problema que você mandou um e-mail? Ô, professor, consegui pelo Maven. Ah, pelo Maven. Que Maven, cada é. um usa o que quer, né? Eu uso o. Oh, meu Deus. O O Gradle. Como é que Gradle. é? Mas é Gradle. tipo Isso. Maven. E aí, Sérgio João, assim que você receber lá, eu acho que vem as instruções no e-mail. Se não vier, você manda um e-mail para mim que eu falo para você como. Tá. Eu evito, eu sei que tem uma maneira de você colocar diretamente No projeto. no IntelliJ, mas aí você perde a portabilidade, né? Aí você tem que usar o IntelliJ sempre. Se você colocar no Gradle, no Maven, você pode até fazer pelo teclado, né? No caso do Gradle, é Gradle Run ou Gradle Assemble, e aí ele processa tudo sem precisar do IntelliJ estar nem aberto. É que eu sou do old fashion, então eu estava tentando colocar. Eu não sabia desses dispositivos mais modernos aí de você colocar. Então a gente colocava no ambiente, lembra? Colocava todas as bibliotecas juntinhas, etc. E agora Inclu com esses ideias mais novos não tem, quer dizer, tem essa opção também, mas tem essa facilidade aí, né? Que eu aprendi aí, os colegas me ensinaram aí a mexer com esses dois sistemas aí que, de certa maneira, facilitam bastante a gestão das bibliotecas, né? Olha, um que o pessoal está usando também bastante é o da Microsoft, o Visual Code. Ele é bem É, mais leve do que o IntelliJ. Eu uso o IntelliJ porque o IntelliJ tem umas facilidades de código que o da Microsoft não tem, né? Ele analisa toda a árvore de código e permite você navegar, você dá o control em cima de uma função, por exemplo, ele pula para o código daquela função. E se o código não tiver, se não tiver o código, está na biblioteca, ele tem um disassembler que vai na biblioteca e converte esse bytecode para Java de novo. tem bastante facilidades, professor. Eu achei fantástico, realmente. É. Preferi do que o NetBeans. Eu instalei o NetBeans também, mas achei que ele é Ainda mais existe o fraco. NetBeans? Poxa, não sabia. Professor, professor Faz não, tempo que eu não uso ele, viu? Muito tempo mesmo. Eu usei ele lá no início do Java, depois usei o Eclipse, aí depois passei para o IntelliJ. O Eclipse também é bom, viu? Ele é mais pesadão ainda do que o IntelliJ. Ou era, pelo menos. Bom, gente, vamos à aula de hoje. Semana que vem é feriado, né? Dia 7 e então a gente não vai ter aula, então só na próxima sexta a gente vai se ver depois de hoje. Eu comecei a falar aqui sobre o Gena, né? Primeiro fizemos um, um resuminho aqui do RDF. Pera aí, gente, eu vou ter que fazer uma interrupçãozinha rápida aqui, viu? Ai, gente, minhas desculpas, mas como eu falei para vocês, eu fico aqui com as crianças. E se às vezes tem uma interrupçãozinha dessa para apagar um incêndiozinho, certo? Mas é sempre assim rapidinho, é sempre alguma. Graças a Deus, é sempre alguma coisa pequena. Bom, então a gente viu aqui o RDF, né? Eu fiz oh, meu Deus, uma recapitulação do RDF. E, gente, lembrando, tripla. Tripla é o nosso
é a nossa raiz, certo? Tudo em RDF são triplas. A gente falou disso aqui, né? Que tem coisas no RDF que não dá assim para representar como um gráfico, como isso que está aqui, mas que dá para representar como um grafo, dá. Não seria este grafo aqui, certo? Mas dá para representar como um grafo, sim, porque as triple stores são todas grafos, né? Mas, bom, não é uma representação direta. Mas, ó, isso aqui vocês podem até esquecer, porque quase tudo dá para representar com grafo e a gente vai usar grafo de qualquer jeito. E representa muito bem a RDF. E aí, vamos para cá, o Blank Node, umas perguntinhas sobre triplas. E a gente chegou aqui no Jena. E a gente viu, né, que tem uma API. O Jena dá para fazer muito mais coisa do que a gente vai fazer aqui em sala de aula, né? Então vocês podem trabalhar com persistência e tudo mais. E se alguém for trabalhar com dados, bom, pode usar o in-memory, não tem problema nenhum. Mas se por um acaso for muito dado, pode usar a persistência em disco. Neste caso, eu recomendo que a pessoa faça o trabalho com um conjunto pequeno dos dados, né? Para ver se tudo funciona, belezinha, bonitinho. E quando a coisa estiver funcionando, aí você lê o dado inteiro. Aí você pode usar o disco, caso seja necessário, e ter algum resultado interessante, né? No texto do trabalho tem alguns links para alguns dados por exemplo, de animais, governo e tudo mais, que são bem interessantes. Gente, tem muito dado na internet, como vocês viram naquele grafo lá. Eu evitei colocar repositórios que os dados são um pouquinho mais complicados. Por exemplo, dados genéticos, dados de doença, que é coisa assim, para entender os dados, você vai precisar entender um pouquinho do domínio, né? O que é um gene, blá blá blá. Então eu evitei de colocar como exemplo. Mas se alguém tiver alguma fonte de dados que seja mais, digamos, complicada e quiser trabalhar, não tem problema nenhum, viu? A gente dá uma olhadinha aí e eu dou uma ajuda. Na parte de de ciências da vida, eu estou acostumado a trabalhar com isso. Então, para mim é mais fácil, mas a gente pode trabalhar com outra coisa. Teve um aluno numa disciplina que trabalhava com dados de trânsito em São Paulo. Ele queria fazer um modelo lá de... um modelo que dizia assim, os pontos, tentar prever trânsito e tudo mais. Então, era dados de trânsito. Eu nem sei onde é que ele pegou, na verdade. Então, por exemplo, é um exemplo de um dado diferente. Vamos ver aqui, eu falei um pouquinho das URIs, strings. Então, só para fazer um recap, né? A gente tem todos todas as coisas que você tem no RDF tem aqui como representar no Jena. E a gente viu, né, que o RI são strings, simplesmente. E que a gente tem resources, justamente para as resources do RDF. E você tem métodos nessas resources para pegar as informações que você precisa. E a gente viu também que resource é uma interface em que em Jena quase todos os objetos que a gente vai usar, a gente não vai usar a classe deles. A gente vai usar a interface deles. Isso é uma estratégia de implementação muito usada, baseada em factory, em fábricas, e é muito interessante do ponto de vista de quem implementa a biblioteca, porque isso permite com que você tenha uma flexibilidade enorme no tipo de objeto que você pode usar. Aqui no caso, por exemplo,
o Jena vai usar resources e vai ter uma resource factory, né? E vai usar os modelos. E cada modelo desse vai armazenar os dados de uma maneira diferente. Então a gente vai ter modelos que armazenam o nosso RDF no banco de dados, modelos que armazenam em memória, modelos que têm reasoning e por aí vai. E cada modelo desse vai implementar esses objetos de uma maneira diferente. E como a gente está usando interface, a gente tem completa liberdade para fazer isso. Quer dizer, o Jena tem completa liberdade para fazer isso, né? Ele pode fazer isso de várias maneiras. E quando eles quiserem fazer um update, um upgrade, eles podem fazer com muita liberdade. Eles podem mexer bastante na arquitetura do sistema sem precisar mudar as interfaces. Ok? Obviamente isso não é coisa só do Jena, né? Vários outros bibliotecas e frameworks usam esse tipo de estratégia, mas é uma estratégia bem interessante. Bom, aqui a gente está vendo aqui como é que cria, né? Você tem que ter uma factory, você cria o recurso, a gente já tinha visto isso. Mas se alguém tiver alguma dúvida, basta me interromper aqui. Como é que você cria um blank node, né? E aí você pode usar. Bom, você vai ter as propriedades. As propriedades são criadas também dentro do modelo, por um método. E aí você vai ter a propriedade que é um subtipo de resource. Mas toda propriedade é uma resource, mas nem toda resource é uma propriedade. E aí ele define os literais. A gente viu aqui os literais, aqui a string com informação de linguagem, aqui é um literal com informação de tipo, e por aí vai. Ele tem uns primitivos aqui dentro para vários tipos que você usa muito. Então, por exemplo, XSD byte, você vem aqui, ele tem aqui uma constante para você usar aqui no tipo, para você não ter que escrever a URL aqui. E a gente viu que a gente precisa, para representar as triplas, né? Uma tripla tem um sujeito, uma propriedade e um objeto, a gente precisa de um statement, que é uma tripla em Jena. Né? O sujeito é um recurso, o predicado é uma propriedade, e o objeto pode ser tanto um resource, um recurso, quanto um literal. A gente criou cada um desses aqui usando os modelos, né? Criamos um resource, criamos uma propriedade, criamos um literal, e aí criamos um statement. Só que quando você cria o statement aqui, né, ele não faz parte do modelo ainda. E aí você tem que adicionar ele ao modelo. E aqui a gente tem o diagrama UML das classes, né? Você tem uma interface que é um nó RDF. Essa interface pode ser um recurso ou um literal. E se ele for um recurso, ele ainda pode ser uma propriedade. Um statement vão ser triplas, onde o sujeito é um recurso. Note que ele pode ser uma propriedade também. Você pode fazer statements onde uma propriedade é um recurso, não tem problema nenhum. Então, o statement é um recurso, o predicado é uma propriedade e o objeto é um nó. E sendo um nó, ele pode ser um recurso, pode ser um literal e pode ser uma propriedade também. Certo? E o modelo ele vai ter vários statements, né? Vai ter vários statements, que são as nossas triplas, sobre várias coisas. E aqui você está vendo que todos os recursos estão ligados a um modelo. Então você usa um método do modelo para criar um recurso. Beleza? Bom, tem métodos de conveniência para você criar triplas. Né? Então, por exemplo, se eu quero afirmar uma coisa sobre Berlim, então, no próprio recurso, né? Berlim, eu posso adicionar uma propriedade.
Aqui vai ser uma propriedade, aqui vai ser um literal ou um recurso. Isso é adicionado imediatamente ao modelo. A mesma coisa aqui, eu criei que ela tem o nome Berlim. E aqui eu criei que Germany tem o nome Tyskland em norueguês. E aqui eu dizendo que Berlim tem uma população de 3 milhões e 500 mil habitantes. Então são métodos de conveniência. E aí eu já adicionei esse statement ao meu modelo. Interessante que aqui ele converte os tipos de Java para RDF literal. Então aqui, por exemplo, não preciso dizer que é número, aqui não preciso dizer que é string. Bom, em Jena, você vai ter triplas. Os statements são as nossas triplas. E você vai ter grafos, que são os nossos modelos. O Jena é um framework. Que, se você não se lembra, um framework é uma aplicação, é uma carcaça de uma aplicação semi-pronta, e você deriva desse framework para dar uma aplicação específica para ele, né? Você vai ter uma visão unificada para diferentes implementações de armazenamento de dados e processamento. Por exemplo, você vai ter diversos tipos de modelos. Modelos que armazenam memória, modelos que armazenam em disco. E eles têm uma view unificada. Então, o que você fizer para um, você pode reusar no outro e não tem problema. É uma interface de alto nível. Mais alto nível de você mexer nas triplas individualmente. Ela tem uma API, uma Application Programming Interface, que é conveniente para a gente usar. A gente tem interfaces como recursos, statements e modelo para trabalhar, né, com os nossos grafos e triplas. Ela também tem uma interface de baixo nível, né? Você tem a interface do provedor de serviço. E essas interfaces de baixo nível são fáceis de implementar. Essa interface de alto nível é o que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, né? Como você implementa o seu modelo, coloca suas triplas, faz o processamento. Só que eu falei para vocês que os diversos modelos, eles se diferenciam, né? Porque eles podem, por exemplo, salvar para disco ou salvar para memória. Nessa interface de low level do SPI, você pode criar o seu provider. Então, por exemplo, você pode você quer armazenar, digamos, na Amazon, na interface de dados da Amazon. E uma coisa que o Jena não faz. Você então pode implementar essa SPI aqui, que é fácil de implementar, e você então passa a ter um back-end na Amazon para suas triplas, né? Nesse ponto o Jena é muito flexível. E você vai ter a classe nó, tripla e grafo, né? Nó é o nó, né? As triplas são as nossas triplas e o grafo é o nosso grafo completo. Com essa interface eu posso pegar isso aqui, essas informações, e salvar numa base de dados, por exemplo, minha, que eu resolvi implementar para o Jena. Por exemplo, o Neo4j é um banco de dados orientado a grafos. E aí eu resolvi fazer um back-end Neo4j para informações da Web Semântica. Só que o Neo4j ele não tem Sparkle, não tem esses conceitos de RDF e tudo mais. E aí eu pego tudo isso que está implementado no Jena, Sparkle, Endpoint e tudo mais, e faço o meu provedor aqui embaixo, que salva todas essas informações no Neo4j. E aí eu posso usar o Neo4j. Ok? Bom, a gente não vai trabalhar com o SPI. Né? A gente vai trabalhar só com a API
no nosso curso. Mas é interessante saber que isso aqui existe. É uma possibilidade de você criar uma outra maneira de implementar isso. Se alguém tiver interessado, o pessoal do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles têm uma biblioteca muito grande de informações geográficas. E tem uma interface padrão para isso, uma interface que o INPE usa, a NASA usa, todo o pessoal que trabalha com informação geográfica usa. Só que essa interface é uma API bem documentada e tudo, mas ela não é uma interface baseada em web semântica, não é um endpoint Sparkle. Digamos que alguém queira fazer isso, queira fazer, não adianta, você não vai convencer todo mundo que usa essa interface a migrar para uma Triple Store. O que você pode fazer, por exemplo, é aqui em Jena, você implementar um SPI para acessar a interface padrão deles. E aí você vai ter o endpoint Sparkle que acessa as informações na API do INPE. E aí você vai ter uma coisa bem interessante com a tese de mestrado, por exemplo, que é você fazer esse mapeamento, você colocar esse front-end no INPE, por exemplo, e ter todo o acesso dessa informação geográfica num endpoint Sparkle. Ok? Beleza. Eu coloquei lá a minha informação no modelo. Eu adicionei os meus statements para o modelo. Eu tenho, então, duas maneiras de pegar essa informação de volta. Okay? Pelos recursos ou pelo modelo. Você navegar pelos recursos, você está delegando isso para o modelo. Na verdade, quando você vai navegando por recurso, é o modelo que é o core, né? Ele que está fazendo as coisas. Mas às vezes é mais conveniente fazer desse jeito. Bom, quando você vai pegar a informação através dos recursos, eles têm métodos para você pegar os statements que tem o recurso, por exemplo, como sujeito. Né? Então, se eu quero encontrar todos os recursos, todos os statements, né, todas as triplas sobre Berlim, né, eu posso fazer berlim.listProperties. Então, eu vou ter todas as propriedades de Berlim. E aí, isso volta como interactor do tipo statement. E aí, eu posso interagir com ele. Se vocês não lembram, em Java, né, o interactor é um objeto em Java que ele vai ter um tipo. Né? Eu estou dizendo aqui que vou interagir por tipos statements. E ele vai ter três métodos importantes, que é o next, hasNext. Eu vou ver se tem uma próxima coisa. Se tem uma próxima coisa aqui, eu pego ela pelo it.next, certo? Quando eu leio com o next, ele me retorna essa próxima coisa. No caso aqui vai ser um statement. E ele passa para a próxima. E aí eu posso testar se existe uma próxima ou se está vazio. Né? Então é uma maneira de eu interagir com a coleção. Se você quiser todos os statements com um predicado em particular, né? Eu posso, de um predicado em particular, de uma propriedade em particular, eu simplesmente pego essa propriedade, então create property geoname names, e aí eu faço Berlim list properties name. Então aqui eu vou pegar todas as triplas cuja propriedade seja nome. Lembrando que eu posso ter vários valores para uma propriedade. Por exemplo, o nome aí da Noruega, de Berlim, desculpe, eu posso ter isso em várias línguas, por exemplo. Então eu posso ter 100 propriedades name, em 100 línguas diferentes, por exemplo. E aqui eu venho com o meu interactor e aí eu vou interagir. Eu posso interagir sobre esse resultado aqui. Lembrando que em Java você pode converter o interactor em várias outras coisas para você, se você quiser fazer se você quiser ler isso de uma maneira diferente, ok? Mas isso é uma característica
uma característica do Java, não do Gena. Pergunta, gente. Eu tenho uma propensão a correr se eu não tenho muita pergunta. Se eu quiser algum statement, uma tripla, sem interagir, eu posso fazer model create property, aí eu tenho a propriedade, e eu faço Berlin get property pop, que é essa propriedade population. E eu vou ter o primeiro cara que aparecer para essa propriedade. Ok? Isso é útil quando eu sei que a propriedade é uma só. Digamos que eu sei que Berlim, população de Berlim é uma só. Então, em vez de eu pegar um interactor para interagir, para pegar um cara que eu já sei que é um cara, eu faço desse jeito, get property, e eu vou pegar um dos valores da propriedade. Ele não me garante aqui que valor vai ser esse, se ela tiver mais de um valor, mas se eu sei que ela só tem um valor, só pode ser aquele, não tem outro para ele pegar. E aí eu ainda posso também converter esse objeto que ele vai retornar num statement em Java, certo? Porque aqui ele está retornando como um resource, né? Aqui eu estou dizendo, get int, eu sei que isso aqui é um inteiro, e estou pedindo para ele converter de resource para inteiro. E aí eu estou jogando aqui no valor n. Aí você vai ter para outros tipos também. É bem útil para a gente isso aqui. Você pode também ver o get required property, se a propriedade é required. Você pode definir que uma propriedade numa tripla é required, tem que ter. Res property, se tem propriedade ou não. Res literal, se tem um literal ou não. E por aí vai. Bom, isso a gente pegou a informação via o recurso. A gente também pode pegar a informação usando o modelo. Então eu posso pegar, por exemplo, todos os statements ou tripla de um determinado modelo. Então eu ponho model, list statements e de novo eu volto com um iterator para interagir com tudo isso aí. Né? Um parêntese aqui sobre o interactor. O interactor ele é lazy. Então, por exemplo, mesmo que esse modelo aqui seja muito grande, ou melhor, ele pode ser lazy. Não é obrigado que ele seja lazy. Então, por exemplo, se esse list statements aqui é, por exemplo, um arquivo que tem, sei lá, 1 GB de memória, não necessariamente o Gena vai ler todo esse conteúdo para a memória. Ele pode ir lendo à medida que você interage com esse statement, com esse sit aqui, com esse iterator, ele pode ir pegando isso do disco aos poucos, ok? Aqui eu peguei todos, né? Eu posso pegar todos os recursos que tem um sujeito. Desculpe, eu posso pegar todos os recursos que são sujeitos em alguma tripla. Então aqui eu estou dizendo, pegue todos os sujeitos nesse modelo. Então eu estou pegando todo mundo que está na posição de sujeito nesse modelo. Eu também posso pegar todos os recursos que tem na tripla um determinado predicado. Então eu estou dizendo aqui, me liste todos os recursos que tem a propriedade name. Então aqui eu vou ter uma lista de recursos que tem a propriedade name com alguma coisa. Ou então com um determinado valor para uma propriedade. Então, liste os recursos com propriedade conte, estão contidos em Germany. Então aqui eu vou listar todos os recursos que estão contidos na Alemanha. Então, por exemplo, talvez todas as cidades da Alemanha, todos os estados da Alemanha, que tem essa propriedade está contido com valor Alemanha. Ok? Então já começa a ter coisas mais interessantes aqui. Você pode usar também pattern matching. Alguns padrões para você pegar as triplas.
Você pode dizer um determinado sujeito, um determinado objeto, um determinado predicado e sujeito, ou qualquer combinação desses aqui. Por exemplo, eu estou pedindo todos os statements, né, que tem esse sujeito, esse predicado e esse objeto. Ok? Bom, se você botar um sujeito específico, um predicado específico, um objeto específico, você vai obter um só. Certo? Mas a gente pode usar aqui nessa chamada essas 3 variáveis para ser wildcards. Então, se ele for null, se o predicado aqui for null, é qualquer um que tem esse sujeito, qualquer um que tem esse objeto, e o predicado, a propriedade, pode ser qualquer propriedade. Né? E aí por aí vai. Eu também posso colocar o sujeito como null. Eu quero determinada propriedade e determinado objeto. Ou eu posso colocar 2 como nulls. E por aí vai. Por exemplo, se eu quiser imprimir tudo que está contido na Alemanha, né, eu faço modelo.listStatements null, conte é contido e Germany é Alemanha. E aí eu vou ter aqui todos os statements que tem um sujeito que está contido na Alemanha. Então, para fazer isso, eu vou varrer aqui os statements e vou pegar o statement next.getSubject. E aí eu vou imprimir tudo que está contido na Alemanha. Cidades, sei lá, fábricas, tudo que tiver essa relação de contido na Alemanha. Beleza? Bom, até aqui a gente pode pegar vários patterns, vários padrões que são simples, né? Tem um predicado, não tem um predicado e por aí vai. Para você fazer padrões mais complexos, o W3C definiu a linguagem Sparkle para a gente. O Sparkle você vê que está S, Q, L e o par aqui no meio. Então isso aqui, o S, Q, L aqui, quer dizer que ela derivada do Sparkle. Então o pessoal tentou deixar o mais parecido com SQL para facilitar o aprendizado e a adoção. Então aqui está, Sparkle Protocol and RDF Query Language, que é um acrônimo recursivo, né? Sparkle está aqui, então. É um protocolo RDF Query Language, é um protocolo para você fazer query em RDF. Seria o equivalente ao SQL, só que para web semântica. E os modelos Jena podem processar queries Sparkle. A gente vai ver Sparkle mais adiante, em detalhe, para ver como é que funciona. Então não se preocupe agora em entender exatamente como é que a query é feita. Se bem que é bem fácil. E é um jeito muito mais poderoso de você pegar dados de um modelo. Né? Ele tem um conjunto de padrões de triplas para fazer matching, que é bem mais complexo do que a gente fez até agora. Ele pode filtrar a partir de valores literais. Então, por exemplo, você pode pegar a idade e dizer, não, é só o pessoal maior que 18 anos. Então, se a idade for menor que 18 anos, ele não pega. E por aí vai. Ela é bem poderosa mesmo. E aí, nas próximas aulas, a gente vai falar de Sparkle. I/O. Bom, lendo do RDF, né? O modelo contém vários métodos para a gente ler RDF. Né? O read, ele não cria um novo modelo. Então você vai ler para um modelo que você criou. Então primeiro você cria um modelo e depois você adiciona os statements, as triplas, com o read. Você pode ler várias vezes para acumular informação. Então, por exemplo, eu posso ler de vários arquivos diferentes. Talvez, por exemplo, eu tenha um arquivo RDF que é uma ontologia e tem outro arquivo RDF que são dados. Eu posso ler de vários. Formatos. Existem muitos formatos para serializar o RDF.
Então o RDF XML é o mais antigo, é o primeiro. Aí depois tem o N-triples, o Turtle, o JSON, Trig e por aí vai. Então existem vários formatos que o Jena pode ler e escrever. Você pode pegar o formato do tipo HTML, se você estiver lendo da internet, por exemplo. Então, no header de tipo do HTML, você pode saber que tipo é que você está lendo. Ou então de extensões de arquivo. Aí você pode saber o tipo que você está lendo. Variantes com formato Lang existem. Então você pode dizer que essa versão aqui é para português, essa aqui é para inglês e por aí vai. Bom, eu posso ler do input stream, do reader, que são tipos de stream que o Java já tem, e eu posso direto de um URL, inclusive um URL na internet, um URL pode representar um arquivo local, né? Esse input stream e reader são bem interessantes se você está usando outra biblioteca para ler as coisas. Então, por exemplo, você pode estar lendo de uma fonte RDF e ele vai gerar muitos dados RDF. Então, você pode usar um stream para ir lendo esses dados RDF à medida que você precisa. Algumas variantes pode pegar uma URI base, uma base URI. Então pode dizer para ele, ó, leia o conteúdo desse arquivo e todas as triplas você coloca nessa URI base. Então todas as triplas que não tem uma URI vai ter aquela URI base. Essas variantes que são usadas para interpretar URIs relativas num documento. Então, URI é relativa a uma fonte. Então, você pode colocar uma URI para aquela fonte. Geralmente, não são necessárias e você usar URI absolutas é a melhor ideia. Alguns desses formatos permitem URI relativas, outros não. E, de preferência, use URIs absolutas. Não é interessante ficar mudando as URIs, porque a gente quer conectar as coisas, né? Então, se a URI é absoluta, ela vai ser a mesma na minha aplicação, a mesma em outra aplicação. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, né? Eu quero ler o arquivo FOF, Friends of a Friend, do Martin Giese. É um dos professores do curso lá na Noruega, né? E eu quero ler isso da internet. Então, essa pessoa tem um arquivo na web que tem informações de quem são os amigos dele, né? Então, eu crio um modelo. Eu estou criando o default model. O modelo default ele armazena em memória. E aí estou model.read e aqui tem a URL do arquivo FOF do Martin Giese. Então eu vou lá, leio toda a informação que eu tenho de quem é amigo dele e ponho no meu modelo. Uma vez no meu modelo eu posso modificar essa informação, eu posso procurar algum tipo de informação dentro dela e por aí vai. Bom, então, eu preciso ler e eu também preciso escrever RDF, né? Então, o modelo também contém vários métodos writes para eu escrever RDF em vários formatos. E aí que estão os mesmos formatos que estão de entrada, estão de saída. Eu posso RDF XML, N-Triple, Turtle, JSON, Trig e por aí vai. Inclusive, eu posso ler de um e escrever em outro, não tem problema nenhum. O default é o RDF XML, que é o primeiro formato para você ter RDF. Ou seja, se você não especificar nada, é esse aqui que você vai pegar. Existem também variantes com formatos que permitem você especificar a linguagem. Eu posso escrever para o output stream ou para o writer, né? Isso aqui depois eu posso mandar para um arquivo, mandar para algum ponto na internet. Aqui o stream e o writer, eles são strings, eles são dutos, e aí você pode usar vários tipos de bibliotecas para escrever esses dutos em vários lugares diferentes usando Java. Algumas dessas variantes de write eu posso especificar uma URI base.
Então pode dizer, olha, a base de todo mundo que não tem o RI, essa é o RI que eu estou dando para você. A mesma coisa, eu posso fazer o RIs relativas a output. Então, para cada lugar que eu fazer um output, eu posso criar um RI se eu quiser. E, de novo, RIs absolutas que não são relativas são uma ideia melhor pelas mesmas razões de antes. E aqui eu estou escrevendo, né, um arquivo. Eu coloquei um try e um catch aqui porque esse write aqui ele pode ter um IO exception. E aí eu vou fazer o handling dessa IO exception aqui. E aqui eu vou... E lembrando que em Java, né, se você tem uma exceção tipada como IO exception, uma exceção que não é runtime, você tem que fazer um try ou catch. Ou então nessa função que usa essa chamada, você tem que colocar um throws, ou seja, dizendo que ela pode jogar uma exceção. Então model.write. Aí eu fiz o new output stream para criar um stream de saída para esse arquivo aqui, output.rdf. E aqui eu vou escrever no formato... O formato que eu vou escrever aqui? Alguém aí, gente? Eu não especifiquei, então é o formato... Vocês estão por aí? XML, professor. RDF XML, certo? Que é o formato default. Obrigado. Eu posso ter mapeamento de prefixo. O Geno escreve arquivos com definição de namespace @prefixo, né? Eu posso usar prefixos, né, para eu ter namespaces para eu melhorar a leitura do arquivo por humanos, ok? Então, isso aqui é feito para você ter um arquivo mais legível. Note que não são todos os formatos que permitem isso. Tem formato que não permite. Os modelos vão preservar esses namespaces, esses prefixos, né, dos arquivos que eles leem. Né? Então, eles preservam, e se você salvar de novo, vai estar lá de novo. Okay? E o modelo tem uma interface, né? Uma interface PY chamada Prefix Mapping. E o Prefix Mapping vai ter métodos para a gente gerenciar um conjunto de prefixos. Certo? Por exemplo, aqui eu estou fazendo setNSPrefix, eu estou dando o prefixo e estou dando a URI daquele prefixo. Né? O prefixo é aquele labelzinho e o URI é o que ele representa. Okay? Eu estou criando um prefixo, aqui eu estou pegando um prefixo. GetNS prefixo URI, eu dou o prefixo aqui e ele vai me retornar a URI desse prefixo. Aqui eu estou fazendo o contrário, né? GetNS URI prefixo, eu estou dando a URI e se ela tiver um prefixo, ele vai me retornar o prefixo. E por aí vai. Tem várias coisas que você pode fazer com os prefixos. Eu posso converter, né, URIs e keynames. Por exemplo, se eu faço um expand prefix e coloco um URI aqui com prefixo, ele vai me expandir para a forma completa, né? Para a URI completa mais o valor. Ok? E aí eu também posso fazer o contrário, né? Colocar a URI completa e pedir o formato resumido, né? Com prefixo, 2 pontos, o valor. E por aí vai. Tem várias outras coisas que eu posso fazer com prefixos. Lembrando, gente, que para o processamento, isso não importa, né? O prefixo é feito para nós humanos termos mais facilidade de entender o que está escrito. Mas do ponto de vista de processamento da informação, para o computador isso não tem diferença se a URI foi criada com prefixo ou se ela é uma URI expandida. Bom,
Perguntas. Qual a diferença em efeito entre esses snippets aqui? Então, né, eu coloquei Norway, get resource, blá blá blá, criei a Noruega, nome, get properties, blá blá blá, criei uma propriedade e eu criei um statement, né, Norway, name, Norway. Né? E aqui embaixo, esse aqui é um conjunto de instruções e aqui eu tenho esse conjunto de instruções. Eu criei o Norway aqui de novo, a mesma coisa, criei o resource Norway, criei uma propriedade name, mesma coisa aqui, e fiz Norway add property. Para essa propriedade nome eu adicionei Noruega, ok? Qual a diferença desse conjunto de três instruções e o de baixo? O que é que uma faz que a outra não faz? Vocês lembram? Eu falei, inclusive, nessa nossa revisãozinha aqui. Bom, isso aqui é igual ao de cima. Esse aqui é igual ao daqui. Então, quem realmente tem a diferença é essa linha aqui e essa linha aqui. O que é que essa linha aqui faz? Essa criou uma tripla. Criou um statement. Cria um statement, né? Que Noruega tem o nome Noruega. E essa aqui, o que é que Sim. ela faz? Adicionou uma propriedade, né? Então, eu tenho o recurso Noruega e adicionei uma propriedade nome Noruega. Qual a diferença do que aconteceu aqui do que aconteceu aqui em cima? O Norway já existia na de baixo, então você... Eu não sei exatamente, mas... Não sei, pra mim tá... Eu não vi na revisão, então me desculpa. Eu não sei de onde veio o Norway no snippet de baixo, por exemplo. O Norway veio daqui, ó. Ah, tá. Nossa. Tem o nome Tá, Norway, então... aqui tem o nome Norway. É um Tá, string, me perdão, tô... Desculpa, então, não sei a diferença. E aí, gente? Aqui eu criei um statement e aqui eu adicionei uma propriedade a um nó que já existia. Então, qual a diferença? Onde esse statement aqui está? Esse que eu criei. Onde ele está armazenado? E onde o statement que eu criei aqui embaixo está armazenado aonde? Um está no modelo, estruturado dentro do modelo. Um está estruturado dentro do modelo. Qual que está no modelo e qual que não está? O de cima está no modelo. Não. O de cima ele retorna um statement, certo? Uma tripla. Só que essa tripla não está em lugar nenhum. Inclusive aqui eu perdi ela. Eu não coloquei nenhuma variável, né? Ele retornou a tripla aqui, mas como eu não coloquei nenhuma variável, ela sumiu. Aqui não. Aqui dentro do modelo, dentro do recurso Norway, que está dentro do modelo, eu criei essa tripla e coloquei dentro do modelo, certo? Se aqui eu vier, se no de cima eu vier aqui nesse modelo e pedir essa tripla aqui, me traz tudo que tem sobre a Noruega. Essa tripla aqui não vai aparecer, porque eu não coloquei ela no modelo. Aqui embaixo, se eu perguntar, me traz tudo sobre Noruega, essa tripla aqui vai aparecer, porque ela está no modelo, ok? Então, lembrando que isso aqui era um método para facilitar a vida do programador, onde eu já chegava no recurso, já criava a propriedade e o valor e já adicionava no modelo, tudo numa chamada só, ok? Teria que jogar numa variável aqui, o de cima? Esse do modelo, eu teria que tá variável, mas eu teria que dar um add nele. Deixa eu ver se ele fala aqui. Mas deixa eu voltar aqui atrás, rapidinho. Porque a outra é a forma resumida de entrar, não é? A outra é a forma só para facilitar a nossa vida. E aqui eu, não esperava que era tanto assim. Oh, que pena. Então, se eu soubesse que era tanto, eu tinha voltado aqui no... Aqui, é aqui. Embaixo?
Não, é mais para trás. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu criei o statement, Berlim nome B, só que o statement não está no modelo. E aí aqui eu adicionei o statement no modelo. Ah, tá. Tem que criar o statement aqui e adicionar como variável. Adicionar no modelo, certo? Tá. Aí quando você usa deixa eu ver se está aqui. Se você usa o outro estilo, Aqui, ó. aqui, ó, ele já está adicionado no modelo. Então eu tenho que ter o recurso. Todo recurso ele está associado a um modelo. Então eu criei aqui, adicionei o literal, adicionei uma propriedade aqui, por exemplo. Aqui eu adicionei o literal, aqui eu adicionei uma propriedade com valor, aqui eu adicionei uma propriedade com literal. Isso aqui já está no modelo, eu não preciso dar um add nisso aqui, beleza? Vamos voltar aqui. Então a diferença, né, é que os dois criam o mesmo statement, só que o de cima não coloca no modelo e o de baixo coloca. Um exemplozinho aqui. Eu tenho aqui umas informações sobre containment. Quem está contida aonde? Espera aí que é da escola. Alô? Sim. Tudo bom? Eu posso falar isso depois? Eu estou ocupado agora, estou dando uma aula agora. Eu só atendi porque era da escola. Tá bom, tchau. Desculpa aí, gente. Eu só atendi porque era da escola. Mas era um aviso, eu pedi para ela ligar depois. Porque da escola vai acontecer alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem que atender. O meu filho está aqui em casa, mas a Olivia foi para a escola hoje. Bom, aqui a gente tem um exemplo de containment, coisas que estão contidas em outras coisas, né? E aí eu tenho um arquivo falando sobre vários lugares que estão contidos em outros, né? Então Berlim está contido na Alemanha, Bergen está contido na Hordaland, que deve ser uma província da Noruega, e Hordaland está contido na Noruega. Então é realmente uma província, algum tipo de coisa assim. E essa informação está aqui, né? Então Berlim contida na Alemanha, Bergen contida na Hordaland e Hordaland é contida, tá dentro da Noruega. E eu tenho também, né, o inverso. Então que a Alemanha contém Berlim, que Hordaland contém Bergen e que a Noruega contém Hordaland. Então eu tenho esse grafo aqui, né? Berlim está contida, a Alemanha contém, Bergen está contida, a Hordaland contém e a Hordaland está contida e Noruega contém, né? Bom, vamos criar um modelo, né? Lendo esse arquivo. Aqui eu estou dando os imports no Java, né? Eu estou criando uma classe containment. Estou criando aqui um prefixo, né? http geonames.com hash. Geonames Geo é uma ontologia sobre lugares. Eu acredito que é do Geonames. E aqui eu estou criando o meu método main para fazer o meu programa. Então, criei um modelo, model factor create default model, modelo default que deixa as coisas na memória. Aqui eu estou lendo o arquivo, então model.read, new file input stream, e aqui o arquivo que é o places.rdf. Né? E aí eu estou pegando no formato default. E aí eu estou dizendo que existe uma propriedade chamada contido, né? Então getProp, geoname, container.in. E aqui eu tenho uma propriedade chamada contains. Então model, getProp, geonames, contain. Então criei essas duas propriedades aqui.
E aí eu estou querendo saber, né, quem é que está todos os statements que relaciona algum recurso, nu, eu botei nu aqui, então eu não estou interessado aqui, eu estou interessado em qualquer recurso, que tem a propriedade contained in com outro recurso aqui. Então eu quero saber todo mundo que está contido em outro lugar. Ele retorna isso aqui, eu faço um while aqui, um loop, para percorrer o meu iterator, e aqui, né, eu pego o próximo, e aí eu adiciono que esse cara contém o de cá. Então, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que isso aqui está no arquivo, certo? Isso aqui está no arquivo, né? Que Berlim está contida na Alemanha, blá blá blá. Isso aqui eu quero acrescentar ao arquivo, ao meu modelo. Se você está contido em algum lugar, esse lugar te contém. Então é isso que eu quero adicionar no meu exemplo, no meu modelo. Então aqui eu li o meu arquivo e aqui eu li todo mundo que estava contido em alguém. E aqui eu estou fazendo o contrário. Então aqui, nesse statement, nessa tripla, eu estou pegando o objeto e colocando agora como sujeito. Então, getObjectResource. Em vez de usar tá contido, eu estou usando contain. E aqui eu peguei o sujeito. Né? Então, getSubject, peguei o sujeito. Aqui eu precisei fazer um casting, né? Porque o objeto pode ser, na verdade, é um nó. Né? Então ele pode ser um literal e tudo mais. Mas aqui eu sei que todos os objetos são recursos. Então eu fiz um casting dele aqui. E aí eu estou adicionando essa tripla no meu modelo. Então estou adicionando, olha, se esse cara está contido nesse, então esse cara contém o de cá. Fiz isso para todas as triplas e depois escrevi isso no output.rdf usando o formato default de serialização. Então eu peguei este grafo que estava no arquivo, adicionei essa informação e peguei este grafo e coloquei em outro arquivo. Beleza? Alguma pergunta, gente? Foi só um exemplo fechado de alguma coisa que a gente fez, né? A gente abriu um arquivo, pegou uma propriedade, fez um statement do inverso dela para todo mundo, fechou o arquivo e acabou o programa. É um exemplo de um programa completo que está gerenciando um arquivo RDF. Dúvidas? E no caso, se for fazer em outra linguagem, tem que ver como que a outra linguagem vai lidar com isso, né? Exatamente. Por exemplo, se fosse fazer aqui em Groovy, Groovy é uma linguagem muito interessante que ele é um superset do Java. Ou seja, tudo que se você colocar isso aqui em Groovy, funciona. Porque todos os statements, todos os comandos do Java são comandos válidos de Groovy. Só que Groovy simplifica as coisas para a gente. Então, por exemplo, eu não ia precisar de classe, eu não ia precisar desse main aqui, eu podia escrever isso aqui sem precisar de uma classe. Eu não preciso colocar o tipo de variável, eu posso colocar def model igual isso aqui, e ele faria isso para mim. Então, simplesmente eu chamaria essas funções dentro do Groovy, e ele funcionaria. Se você estiver usando Python e estiver no GraalVM, eu simplesmente escrevo em Python e chamo essa função aqui. Eu incluo primeiro ela, é claro. Eu incluo como você inclui no Python. E aí eu chamo elas e o GraalVM faria isso para mim. Ele pegaria de Python, chamaria o Java, converteria os tipos de inteiro e tudo mais de um para o outro e resolveria o problema para mim. Ok? Beleza. Eu gosto mais, o exemplo é em Java é mais simples e muitas bibliotecas da Semantic Web estão em Java. Eu acredito que deve existir bibliotecas em Python para isso, porque Python tem biblioteca para praticamente qualquer coisa que você possa imaginar, né?
Então, eu não fui atrás, mas é possível que tenha. Mais alguma pergunta, gente? Bom, Model Factor e Model Maker. Até agora a gente só usou o modelo default. Então, Model Factor, Create Default Model. Mas o Jena tem 57 variedades de modelos para a gente escolher. Okay? E o legal é que eu não preciso mudar os outros métodos. O que a gente já aprendeu sobre resources, sobre como criar statements, tudo isso continua válido. Mas o nosso modelo pode mudar. Esse default model é simplesmente uma coleção de triplas ou statements armazenados em memória. Né? E se você tem um dataset que é muito grande, você vai precisar de muita memória RAM. Não é persistente. Então você vai ter que ler e escrever os arquivos manualmente. Você vai ter que primeiro ler um arquivo, fazer um processamento e escrever em outro arquivo. Os modelos criados pelo Model Factory, eles diferem em o storage que você vai usar. Por exemplo, eu posso armazenar as minhas triplas em memória, em arquivos ou no banco de dados relacional, certo? Inferência, eu posso ter inferência ou não. Inferência existe uma máquina de inferência, ele tem alguma informação sobre alguma ontologia e ele vai adicionar informações que ele pode deduzir do que você está falando para ele. A gente vai ver isso mais para frente no curso. Ela vai adicionar essas informações triplas automaticamente como consequência de outras triplas. Por exemplo, no exemplo anterior, né, a gente tinha contido e contém. Eu podia dizer que tem uma outra tripla dizendo que contém é o inverso de contido. E aí uma máquina de inferência podia ter colocado aquelas triplas que eu coloquei automaticamente. Toda vez que eu digo que uma coisa está contida em outra, ele automaticamente faz o inverso, que aquela coisa contém a outra. Então isso é um tipo de inferência que você pode fazer. A gente vai ver isso depois. O tipo de reificação, né? Reificação são recursos representando statements. É quando eu tenho uma tripla dizendo alguma coisa. Por exemplo, Salvador é a cidade mais bonita do Brasil. Isso é um statement. E eu posso ter um statement sobre esse statement. Isso na opinião de Gilvan. Então eu tenho um statement e tenho informação sobre aquela afirmação. Eu poderia ter, por exemplo, dizendo que gene A produz proteína B. E podia ter um statement dizendo, olha, essa informação vem do fato que os dois genes, que essa proteína parece muito com essa outra proteína e por isso a gente deduziu que ela produz que o gene dessa proteína se parece muito com o gene dessa outra proteína, e aí a gente deduziu que as duas proteínas são a mesma coisa. Então é de como a afirmação surgiu. A gente não vai entrar nisso nesse curso. A gente não vai ver essa parte aí. Certo? E cada variação dessa aqui é um tipo de storage, um tipo de inferência, um tipo de reification. Isso aqui vai ser um modelo diferente, uma dessas 57 variedades que a gente vai ter aqui. O Jena gosta de armazenar os modelos em grupo identificado por nomes. Então, o Model Maker organiza coleções de modelos nomeados. Então, para criar um que trabalha com modelos armazenados em memória, eu posso fazer isso aqui, ó, Model Maker, Model Factory, Create, Main Model Maker. Então, eu estou criando um fazedor de modelos. Né? Quando eu chamei o Factory Model, aqui quando a gente usa o Create Default Model, eu estou criando um modelo. Né? Isso aqui retorna um modelo que é do tipo default. Aqui eu estou criando um criador de modelos.
Então, nesse MM aqui, quando eu disser Create Model, ele vai criar um modelo que é armazenado em memória. Então, nessa Factory aqui, eu posso criar vários tipos de fazedores de modelo. Eu também posso colocar... eu tenho modelos que criam a informação numa coleção de arquivos. Então, eu vou criar aqui, ó, Model Factory, Create File Model Maker, e aqui eu vou ter um path para onde eu vou armazenar os arquivos do meu modelo. E aqui eu tenho um novo Model Maker. Note que aqui eu não estou criando um modelo novo. Eu estou criando um fazedor de modelos. Então, estou criando um fazedor de modelo cujos modelos dele vão estar no sistema de arquivo. Quando eu fizer aqui o MM Create Model, eu vou criar um modelo novo que vai estar armazenado nesses arquivos que estão aqui, nesse path, ok? Então, também no banco de dados relacional, né? Eu vou criar primeiro uma conexão com o banco de dados relacional, NewDB Connection. Aí eu tenho a URL para eu achar banco de dados, o usuário, o password, o tipo. E eu vou criar uma conexão para o banco de dados. No Model Factory, eu vou criar um RDB Model Maker e vou passar essa conexão para ele. E ele vai criar aqui um fazedor de modelos, um Model Maker, que os modelos que ele cria são armazenados no banco de dados. Ok? Então aqui eu tenho em memória, numa coleção de arquivos, e aqui no banco de dados relacional. E a diferença desses três modelos é onde eles armazenam. Vocês podem ver exemplos de como criar uma DB Connection em alguma documentação, não é na documentação do Jena, a gente não vai ver isso aqui em sala de aula. Bom, dado que você criou um fazedor de modelos, né, o que você pode fazer? Eu posso criar um novo modelo se algum com aquele nome não existe. Então, por exemplo, eu posso Create Model Cities of Norway. E eu criei um modelo novo chamado Cities of Norway e posso colocar lá várias triplas. Note que esse pode ser em memória, em arquivo ou em banco de dados. Daqui em diante, eu posso colocar esse comando para qualquer um dos três. Eu não preciso chamar um comando específico para cada um deles. Isso é abstraído pelo Jena. Então eu criei um modelo nesse criador de modelos aqui. Se ele é um criador de modelos que cria em disco, vai ser criado em disco. Se for em DB, cria em DB. Se for em memória, cria em memória. Eu posso abrir um modelo que já existe. Então, mm.openModel Cities of Norway. Eu já criei esse modelo e estou reabrindo ele para cá. Então, aqui eu não criei nenhum modelo novo. Existem variantes que vão jogar uma exceção se você tentar abrir, por exemplo, um modelo que não existe. Estou pedindo para ela abrir esse City of Norway, e City of Norway não existe. Ok? Eu posso também remover um modelo da memória. Então, remove Model Cities of Norway. Então, Cities of Norway não vai estar mais na memória. Se ele é um modelo que só existe na memória e eu não salvei ele explicitamente, foi para o saco. Não existe mais. Se for um modelo que existe num disco ou no banco de dados, ele sai da memória, mas ele continua lá, ou no banco de dados ou no arquivo. Eu posso reabrir ele de novo se eu quiser. Eu posso também checar se existe um modelo com um determinado nome. Por exemplo, Model Cities of Norway. É interessante que alguns desses aqui vão lançar exceções se você tentar abrir um que não existe. Você perguntar se ele existe não vai causar exceção. Ou vai vir um verdadeiro ou falso. E aí, se é verdadeiro, você pode processar ele aqui. Todos os modelos vão ser armazenados
ou no banco de dados, ou no arquivo, ou na memória. Né? Em algum lugar eles vão ter que ser armazenados. Finalmente, eu posso combinar modelos. Né? O Jena eu posso gerenciar vários modelos simultaneamente. Né? Eu posso ter alguns em memórias, alguns em banco de dados e por aí vai. Modelos diferentes, um objeto de um modelo que vem de um modelo não sabe um do outro. Ou seja, se eu tirei um recurso de um determinado modelo e outro recurso de outro modelo, eles não vão saber nada um do outro. Só que é possível você combinar modelos. Né? Você lembra que quando eu falei de um recurso, quando você tem um recurso, eu posso colocar um ponto get model e pegar o modelo dele? O que é ótimo, né? Só que se um vem de um recurso, de um modelo e outro vem de outro, eu não posso interagir um com o outro. Mas eu posso criar modelos que são combinações de outros modelos. Então, por exemplo, o modelo U é a união do modelo 1 com o modelo 2. O modelo I é a interseção do modelo 1 com o modelo 2. E o D é a diferença do modelo 1 para o modelo 2. Então, a união vai ser todo mundo que está no modelo 1 e no modelo 2. Interseção é todo mundo que está no modelo 1 e desculpa. A união é todo mundo que está no modelo 1 ou no modelo 2. Então, todo mundo do modelo 1 mais todo mundo do modelo 2. Aqui, a interseção é todo mundo que está no modelo 1 e no modelo 2. Tem que estar nos dois. E a diferença é todo mundo que está no 1, mas não está no modelo 2. Ok? E aqui, interessante é que modelo 1 e modelo 2 podem ser qualquer tipo de modelo. Eles podem ser, modelo 1 é um modelo em memória, modelo 2 é um modelo em banco de dados. Aí não tem problema nenhum. Pode ser aqui modelo e arquivo e aqui modelo no banco de dados. Não tem problema nenhum, eu posso misturar eles. Então, cada modelo então vai ser um conjunto que é a união, interseção ou diferença das triplas do modelo 1 e do modelo 2. Né? E eles são modelos novos independentes. Então, eu posso pegar nesse modelo U, eu posso acrescentar triplas, eu posso retirar triplas, e isso não vai afetar o modelo 1 e o modelo 2. Né? Então, adicionar e remover statements no modelo 1 e no modelo 2 não vai afetar a união, interseção ou a diferença. Então, eu posso brincar com isso como eu quiser. E adicionando, removendo triplas nesses modelos novos, na união, interseção e diferença, não afeta os modelos originais, o modelo 1 e o modelo 2. Ok? Geralmente, quando você faz isso, ele vai criar um modelo novo em memória que tem todos os dados. Né, aqui no caso, o dado de união, aqui o dado de interseção, aqui o dado de diferença dos modelos. E aí, tudo que está nesse modelo D aqui eu posso trabalhar, é um modelo novo, eu posso fazer tudo que a gente já aprendeu a fazer até agora. Ou seja, é bem flexível. Eu posso também criar uniões dinâmicas. Então, aqui eu criei Union Intersection Difference, aqui eu estou fazendo Create Union. E essa aqui é dinâmica. Né? Então, o modelo U vai conter o conjunto da união dos statements no modelo 1 e no modelo 2. Todo mundo que está no modelo 1 mais todo mundo que está no modelo 2. Né? Só que o U ele continua conectado ao modelo 1 e modelo 2. No caso anterior, eles formam modelos independentes. Aqui não. Né? Então, se eu adicionar, remover triplas no modelo 1 e no modelo 2, né, eu vou adicionar e remover elas na união também. Então, se eu aumentar aqui o modelo 2, a minha união aumenta. Se eu diminuir aqui o modelo 1, a minha união pode diminuir. Né? Adicionar e remover statements na união, adiciona ou remove eles no modelo 1. Certo?
Só que aqui é só no modelo 1, certo? Então aqui, se você adicionar coisas na união, né, ele adiciona no modelo 1. E se você remover coisas, ele remove do modelo 1. E da união, é claro, né? Se ela estiver no modelo 2, aí ela não remove. Isso aqui especialmente na adição, é importante você saber se você vai adicionar nessa união aqui, em qual dos dois você vai adicionar. Porque essa informação você não tem quando você adiciona, né? Então ele vai adicionar no modelo 1. O modelo de união delega a storage para os outros modelos. Então eu não crio uma storage para esse modelo aqui, né? A storage continua sendo do modelo 1 e do modelo 2. Eu não crio um novo modelo. Eu crio um novo modelo em memória, mas ele não vai armazenar os statements nele. Vai armazenar nesses dois aqui. Opa. Beleza? Essa é uma coisa da linguagem. Não, isso é uma coisa do armazenamento. Da biblioteca, do framework Gena, não da linguagem Gena. Da biblioteca. Certo? Tá, certo. Uhum. Note que aqui eu fiz union e aqui eu fiz create union. Então são dois métodos diferentes. Create union. Eu crio um modelo independente, nesse caso aqui eu crio um modelo independente, novo modelo que é independente desses dois aqui, né? E aqui, né, eu estou criando um modelo que é dependente desses aqui. Né? Se houver alterações aqui, eu altero a união. Se houver alteração na união, eu altero o que está aqui dentro. Né? Eu estou com uma dúvida aqui. Adicionar, ele sempre vai adicionar o modelo 1. Eu não sei se você remover e a coisa estiver no modelo 2, se ele vai remover do modelo 2. Isso aqui também. Eu nunca usei isso aqui na prática, né? Mas você vê que dá para fazer bastante coisa. Problema de alinhamento. A gente construiu um banco de dados de lugares, né? EDF com informações de recursos como GeoOslo e GeoGem. A gente diz que Oslo está dentro a gente, no nosso exemplo, né, a gente falou que Oslo está dentro da Noruega e por aí vai. Né? Eu escrevi com esse tipo de recursos, né? E em termos de que isso é uma cidade, isso aqui é uma cidade, aquilo é um país, e eu tenho uma propriedade que é containerd. Né? Então, Oslo containerd em Noruega era um país, e por aí vai. Só que aí eu descobri na DBpedia que eu tenho informações como essa daqui. Né? Eu tenho aqui na DBpedia, né, eu tenho um recurso chamado HTTP DBpedia Resource Oslo e tem um outro recurso chamado HTTP DBpedia Resource Germany. Né? Então isso aqui é igual a esse cara aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que esse de cá. Então a gente tem duas URIs diferentes para a mesma coisa no mundo real. Isso aqui é um recurso, isso aqui é outro recurso. E no mundo real, este recurso e este se referem à mesma coisa, a cidade de Oslo. Ok? E eu tenho também termos como Populated Place, que é uma cidade, DBpedia Ontology Country, que é um país, e eu tenho também a DBpedia Property Subdivision Name, que seria um equivalente a containerd. Ok? Eu posso agora pegar a união de ambas as fontes de informação. Mas essa união não vai ser muito útil, porque eu vou ter coisas diferentes. Né? Eu vou ter que, por exemplo, alguma coisa é city e alguma coisa é populated place. Eu não vou saber que aqui é a mesma coisa. O dado não está linkado. O dado que eu peguei na DBpedia não está linkado com o que eu tenho aqui. As mesmas entidades são identificadas com URIs diferentes. Eu tenho Oslo da DBpedia e tenho Oslo GeoNames.
os mesmos tipos são identificados por URIs diferentes. E propriedades similares são identificadas por também URIs diferentes. Eu tenho que, de alguma maneira, alinhar esses vocabulários, né? Ou seja, dizer o que é a mesma coisa, o que é que não é. Ele pode dizer que GeoOslo é igual a DBpedia Oslo, de alguma maneira. Que GeoCity é um tipo de lugar com população. Então, city é um tipo de lugar com uma população. E que existem subdivisões que são contidas em outras, né? Então, a city está dentro de uma província, a província está dentro de um país. A gente vai aprender como fazer isso mais tarde no curso. E para fazer isso, né, a gente precisa de alguma teoria. E é o que a gente vai fazer no próximo capítulo. Para isso, eu vou ter que ter informações de ontologia para saber o que é igual ao quê. E depois que eu tiver essa informação, eu posso usar, por exemplo, o GENA para adicionar essa informação extra aqui, né? Que, por exemplo, Oslo é igual a Oslo. Quer dizer que GeoOslo é igual a DBpedia Oslo, beleza? E para fazer tudo isso, né, a gente vai ver o Sparkle, alguma fundamentação matemática, reasoning, reasoners em GENA, modelos semânticos, semantic reasoning e por aí vai. Na verdade, algumas dessas aqui a gente vai pular. O pessoal da Noruega, eles fazem uma parte lógica bastante profunda. E bom, a gente não tem tempo para ir tão profundo quanto eles foram, ok? E eles fazem isso aqui com o RDF, né? A gente faz algo parecido, mas a gente faz isso mais com o OWL. Que o OWL tem muito mais, ele é muito mais, ele consegue representar muito mais conceitos que a RDF consegue. E aí a gente vai ver com exemplos, com exercícios, por aí vai. Certo? Mas isso aqui é coisa deles, vamos pular. Gente, alguma pergunta?